Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo dia a todos, sejamos bem-vindos mais uma manhã em que nós podemos nos unir para meditar a Santa Palavra de Deus. Que Deus nesse dia possa nos comungar com a sua graça, com os dons do seu Espírito. Convido você a pegar a sua palavra hoje, Lucas capítulo 17, do versículos 20 ao 25. Deixarmos que a graça de Deus possa vir também nos visitar através dessa palavra, transformando o nosso coração e a nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como fazemos sempre, vamos nos revestir da armadura de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra o homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos pegar nossa palavra de hoje, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? Ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Quando disserem está aqui ou está ali, não deveis ir nem seguir. Assim como um relâmpago brilha de repente de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, Jesus recebe esta pergunta dos fariseus, quando chegará o reino de Deus? E Jesus, voltando-se para eles, diz que o reino de Deus não virá com aparência exterior, não virá com alarde. O reino de Deus não virá como eles imaginavam que viria, E Jesus diz para eles: nem está aqui ou ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Ora, Jesus estava diante deles,
né? E eles não puderam reconhecer que o reino de Deus já estava ali no meio deles, né? Eles não foram capazes de perceber e reconhecer Jesus como este Messias, como o enviado do Pai. O reino de Deus está no meio de vós. E voltando-se para os discípulos, Jesus diz: dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. Né? O que nos faz perceber o reino de Deus presente em nossa vida? E o que fez com que aqueles fariseus não percebessem, não reconhecessem que o reino de Deus já estava ali, né? O reino de Deus já estava no meio deles. A falta de fé daqueles homens, né? A falta de abertura de coração, porque eram tão presos, né? À legalidade, aquilo, as leis, que não puderam reconhecer Jesus como um enviado. Imaginavam que o reino de Deus viria cheio de muito brilho, cheio de muito esplendor. Mas a verdade, a primeira vinda de Jesus, como vai dizer, né? Lá em Filipenses, Jesus veio renunciando à sua condição, né? Se humilhando. E no finalzinho do Evangelho vai falar: porém ele deverá sofrer muito e ser rejeitado, né? Então não havia beleza exterior para ser reconhecido, e sim a entrega, a vida entregue de Jesus na cruz. E aqueles fariseus não puderam reconhecer este reino, não puderam reconhecer Jesus como Senhor, como Deus, como Filho, né, de Deus, como enviado do Pai, porque faltou-lhe a fé. E eles perderam e deixaram a graça de Deus passar naquele momento. Ali diante dos seus olhos estava Jesus o Salvador. Ali diante dos seus olhos estava a graça do reino, né? A pessoa do Filho, o enviado do Pai. E na nossa vida, tem nos faltado fé, tem nos faltado essa graça de percebermos o reino de Deus acontecendo no meio de nós, né? Ou nós ainda estamos esperando grandes coisas, como estes. Eles esperavam grandes coisas, né? Eles esperavam que as coisas se dessem de forma extraordinária. E o reino de Deus estava acontecendo ali. E nós ainda continuamos esperando grandes coisas, ou estamos percebendo este reino acontecer na nossa vida, né? Nós estamos verdadeiramente reconhecendo este reino em nossa realidade concreta hoje de vida, ou nós estamos ainda esperando o extraordinário? Nós temos vivido a fé ou nós temos deixado a graça passar? Muitas vezes, né, na nossa vida, nós deixamos a graça passar. Nós não acolhemos essa graça. Nós não a recebemos porque ficamos esperando. E a graça de Deus, ela acontece no nosso dia a dia. Cada dia desde o nosso despertar, né? Durante todo o dia a graça de Deus opera em nós. Nos santifica, nos purifica, né? A ação da divina providência vai atuando na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos esperando o extraordinário e perdemos a graça que está acontecendo dentro da nossa casa, com o dom da nossa vida, o dom da nossa família, com o pão de cada dia, com a saúde, né? Nós não sabemos muitas vezes reconhecer essa graça de Deus, esse reino de Deus que acontece em nós, que acontece dentro da nossa casa, na nossa vida. Precisamos ficar atentos, né? Para não sermos como estes fariseus. Não reconhecer o reino de Deus que está no nosso meio, que age em nossa vida, que age no nosso dia a dia, né? O reino de Deus, ele acontece aqui agora, em nós, quando nós também damos a abertura para que esse reino aconteça na nossa vida, na nossa família, né? Não fiquemos esperando somente pelos prodígios, pelos milagres, pelas curas. Sim, elas são importantes e acontecem em nossa vida segundo a vontade de Deus,
segundo a bondade de Deus, o desígnio de Deus para nós. Não fiquemos presos ao que é o extraordinário, não fiquemos presos àquilo que é a aparência exterior, mas com os nossos olhos voltados para Jesus, possamos perceber esse reino acontecendo na nossa vida e possamos sim dar abertura para que este reino se instaure em nossa vida e opere em nossa vida, realize em nossa vida. Não fiquemos apenas querendo as sensações, né? Mas como Jesus, antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Ou seja, não fiquemos pensando somente na prosperidade, mas também no sofrimento. Possamos reconhecer o reino de Deus acontecendo no sofrimento da nossa vida, sofrimento cotidiano, né? Desse tempo, das provas do dia a dia, das intempéries, daquilo que vai nos sucedendo, né? Repentinamente. Possamos reconhecer também esse reino de Deus que acontece aí, em meio ao sofrimento. Possamos nos unir, estar unidos a Jesus e não deixarmos que a graça passe em nossa vida. Não percamos a graça, não percamos o reino de Deus que acontece e que já está no meio de nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conceder essa graça, que temos o nosso coração cheio de fé e que possamos reconhecer o reino de Deus acontecendo em nós, acontecendo no meio de nós. Possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos conceda a sua graça e nos ajude neste caminho de vigilância, de estarmos sempre atentos a este reino que se manifesta no meio de nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo dia a todos.